Bom dia, gente. Hoje eu tô aqui no ateliê da Cecília, no interior do Rio. Ela me propôs há um tempo fazer uma mudança no forno elétrico que ela tem. É um forno da Scott antigo, que ela já não usa há uns 20 e poucos anos. Então ela queria fazer uma modificação, transformar esse forno elétrico num forno a gás. Fiz um projeto em 3D para ela, pra gente entender o que ia precisar, os objetos, encanamento, suporte, dos tijolos também. E passado alguns meses eu tô aqui já. Ela fez a compra dessas coisas que a gente precisava para poder fazer o forno. Então é um Scud, eu não lembro quantos litros são, acho que são 75, 80. E ela tem dois e que dá para juntar os anéis. Então ela quer, isso é a mesma medida, né? Então ela pode ter essa mudança aí de altura para poder fazer o forno. Isso é bem legal, né? Então acompanhem essa alteração que a gente vai fazer aqui. Estou num lugar muito bonito e espero que gostem. Vou mostrar aqui os fornos. Eles estão bem usados já. Então, pro que ela quer fazer, acho que super vale a pena. Então, esses aqui são os dois fornos que ela tem. Esse aqui é um bem pequenininho, né? Esse aqui é um maior. Bem novo ainda, né? Então, dá pra gente fazer bastante coisa. Ali já tem o suporte da chaminé, que vai ser por fora, né? Chaminé. Ali tá outra base, aqui tá outra base do forno, desse daqui. Então eu vou fazer o recorte para poder botar os maçaricos. E vai ser de chama invertida, né? Vai ser um de um lado, outro de outro. E ele vai fazer um roda-moinho. Então aqui depois vai ser um forninho que ela pode alterar, né? Tanto para essa altura, se ela quiser mais baixo, ou para essa altura, se ela quiser maior. Ou se ela quiser maior ainda, adicionar esses anéis aqui. Ela consegue mais altura. Aqui eu desmontei toda a parte elétrica, igual aquela ali. Então a gente tem a mesma caixa, tá ali no cantinho, uma vermelha. Tinha aqui, tirei, que a gente vai movimentar os anéis, então para não ter problema. E aqui tem um termopar também que dá para ser usado. Então tirei para não ter problema nenhum. E vou desmontar aquela caixa e depois a gente vai tirar as resistências. Depois que a gente tirou toda a parte ali do forno, né, que a gente desmontou, a gente trouxe a base que ela quer usar. Essa parte aqui ainda não está cortada e essa parte é onde vai vir o maçarico. Então eu fiz o corte com a serra-copo, achei um pouquinho aqui a inclinação e vou fazer o corte no outro ali também. E aí a partir disso a gente tem a parte do fundo, né, onde vai vir o maçarico vai vir por aqui, essa parte é interna. Esse é o desenho da base de ferro que vão fazer para poder o forno ficar. E depois vai ter um suporte no maçarico para ele ficar nessa angulação também. Então vou fazer o corte naquele lá e aí a parte da base tá pronta. Depois de fazer os dois recortes, essa parte externa, onde vai ficar a base do forno, então já está angulado para o maçarico, tanto aqui quanto esse. E o Andinho fez um suporte um pouco mais estreito para caber o maçarico. Então a gente vai colocar o suporte do fundo do forno ali.
e depois fazer o suporte pro maçarico para ver se vai ficar na angulação certa. E aí depois a gente começa a mexer na parte da lataria, né, dos anéis, para poder fazer a chaminé, né? A chaminé vai ser externa, então ver onde vai ser o melhor lugar. Aqui a gente tem as espias, né? Então provavelmente procurar um lugar que seja melhor aí para não atrapalhar a tampa na hora de abrir, mas que também a gente consiga fazer, né? O Andinho fez esse suporte que a gente alterou por aquele lá para esse, bem mais robusto, e encaixou certinho os recortes da entrada do maçarico. Então ficou muito bom. Agora a gente vai fazer a entrada da chaminé aqui, tirar essa parte aqui, e logo acho que mais um dia e meio de serviço a gente já termina. E já coloca toda a instalação de gás aqui também. Ela fez esse puxadinho, né, para colocar o gás ali. Então é um espaço muito bom para poder utilizar o forno. E agora a gente vai fazer também os suportes do maçarico para poder ele ficar na diagonal e conseguir aquecer o forno. Hoje, segundo dia aqui da construção, e a gente já tá fazendo a parte da chaminé. A gente ficou
conversando algumas coisas sobre como fazer e tal. A gente chegou num consenso. O Andinho aqui tá me ajudando muito a conseguir construir as coisas. Tá sendo uma ajuda muito importante. Agora ele vai fazer o recorte aqui. Não sei se dá pra ver as linhas, mas ele vai fazer o recorte pra mim, enquanto eu vou fazer esses recortes aqui para encaixar os tijolos, porque não tem como amarrar, né? Então vou fazer os recortes todos à mão. São mais ou menos 24 tijolos que eu preciso recortar. São 6 fileiras de altura por 4 tijolos. Então a gente tem um pouquinho de trabalho pela frente. E espero de tarde já tá bem adiantado já com essa parte da chaminé. Depois a gente precisa fazer a instalação de gás, um monte de coisa ainda, né? Então correr para de tarde conseguir adiantar essas coisas. Hoje foi um dia super corrido, fizemos bastante coisa, fizemos a chaminé, depois arrumamos a chapa para poder travar a chaminé, uma manta na parte interna, e agora eu tô arrumando aqui a tubulação do gás para deixar no jeito, né, para amanhã a gente já terminar a chaminé e pelo menos ir fazer uma queima de biscoito. O forno já tá assim. Nós conseguimos recortar todos os tijolos. E agora preparando tudo para deixar no esquema. Então vai ter uma chapa de aço aqui, de aço. Cadê ela? A chapa tá aqui. Aí a gente vai colocar uma manta na parte interna e revestir para poder fixar esses tijolos, né? Então ficou assim. Os maçaricos ali. Ali a saída. Sem as resistências, né? Então é isso. Dá o último gás aqui, enquanto tem a luz do dia. E descansar porque amanhã a gente começa cedo de novo. Tá sendo legal fazer essa transformação. É uma coisa fora do habitual. Então acho que para muitos que querem fazer também, isso é uma boa ideia. Lembrando que assim, aqui o espaço dela, esse forno dela, por que ela pensou em fazer isso? Não é porque eu tenho um forno e quero fazer um forno a gás. Primeiro que a placa do forno dela queimou no antigo ateliê dela anos atrás. E ela vive muito distante da cidade. Então para colocar um trifásico aqui, para chegar aqui é 1 hora de carro. Então imagina, ia ficar assim, um valor exorbitante, né? Então ela decidiu transformar, já que estava parado, por esses dois motivos. Não era porque eu tenho um forno e quero fazer um forno a gás, né? Se ela quisesse, ela faria um forno do zero. Mas como realmente não funciona, por esses dois motivos, foi porque ela tomou essa decisão. Como eu não tinha explicado isso no início, né? Talvez deve ter ficado um pouco no ar o porquê disso. Mas às vezes, se não existem
possibilidades de você utilizar o forno, é uma maneira de poder trabalhar, né? Então a gente está aqui para poder fazer isso possível e trabalhando bastante realmente para poder fazer com que esse forno funcione e que dê certo. Então a gente vai queimar em biscoito, depois queimar em alta para ver se tá tudo ajustado, ensinar ela como utiliza também o manômetro, né, sem problema algum. Então aos pouquinhos a gente vai acertando as coisas e fazendo com que dê certo. Agora eu e o Andinho terminamos aqui a parte da chaminé. A gente colocou uma chapa para poder travar e ela não andar, então contém aqui também a manta, que está bem firminha. E agora estamos finalizando a parte do encanamento. Fizemos uma extensão aqui para poder apertar direito as peças e não atrapalhar na hora de usar. E aqui está a parte do manômetro. O Andinho está ali colocando o guarda-rosca para poder finalizar. E a gente já vai testar o maçarico, ver se tem alguma tubulação vazando, testar com detergente e colocar esse forninho para funcionar. Depois de quase umas 2 horas mexendo aqui nesse encanamento, tava vazando bastante. Eu e a Andinha, a gente abria, tirava, colocava da rosca, fazia de tudo. A gente vai acender, fazer o primeiro teste e ver se deu certo esse trabalho que a gente fez, né? Então tô aqui no manômetro, já deixei aqui em 0,2 mais ou menos, quase 5. E o Andinho vai acender pra gente. Você quer acender qual primeiro? Esse aqui. Tá. Então vou abrir aqui. Baixo, né? O Andinho vai. Vai. É isso aí? Deu certo. Já saiu da boca, né? Mas tá bem forte. Deu certo. Conseguimos ligar o maçarico. Deu muito problema na hora do vazamento, muito vazamentos pequenos, né? Que a gente apertava e vazava um pouquinho. E aos poucos fomos alterando, colocando mais veda-rosca, achando um ponto de pressão e deu certo. A única coisa que a gente vai fazer amanhã é arrumar um maçarico, que ele ficou um pouquinho inclinado demais para baixo. Então a gente vai alterar ele e para deixar ele um pouquinho mais inclinado para cima. Mas de resto funcionou muito bem, achei que deu muita pressão na ligação toda, então nem precisar muita pressão no manômetro para poder controlar.
Então, hoje é o terceiro dia, acabei falando muito pouco. Ontem, no segundo dia, eu trabalhei até umas 8 e meia da noite, adiantando algumas coisas. E o Andinho tem me salvado muito aqui, com ferramenta, com material para poder fazer. É uma coisa muito importante, né? Isso para mim é meio difícil de carregar para os lados quando eu viajo, que eu sempre viajo com 2 mochilas, então nem sempre dá para levar tudo. Mas fora isso, tem funcionado muito bem. A gente tem conseguido andar bem durante o dia, assim, na construção disso tudo, na reforma. Então tá correndo tudo melhor do que eu esperava, assim. Então amanhã a gente termina isso, já monta o forno e faz uma queima-teste de biscoito para poder abrir o forno na terça, esmaltar e já fazer outra queima, porque na quarta eu já preciso viajar de novo. Então foram aí mais ou menos praticamente 3 dias nessa parte de mudança. Não parece, né? Mas é um serviço muito minucioso, coisas pequenas, detalhes que fazem diferença. A chaminé também ali, aquela chapa na lateral, ficou sensacional, ficou muito bom. Daqui a um tempo, claro que vai corroer um pouco, mas aí eles fazem a alteração. E é isso, sempre manter uma manutenção para não ter problema. Agora eu tô indo descansar, já são 7h30 da noite, então preciso de um descanso para amanhã, às 6h30 tá de pé de novo. E aí adiantar o mais rápido possível o que a gente conseguir para já fazer uma queima de biscoito, que eu tô imaginando mais ou menos umas entre 6 a 8 horas, usando um bujão, um pouquinho mais de um bujão. E é isso. Espero que tenham até aqui gostado desse processo. É uma coisa um pouco diferente do habitual do que eu estou acostumado a fazer também. Vamos pro próximo dia aí, o quarto dia de trabalho aqui com o pessoal da Cecília. Hoje quarto dia, montamos o biscoito para poder fazer a primeira queima dele. Agora vamos ver quanto tempo vai de duração. A gente tem um bom tempo aí para poder queimar. Deixamos um pouquinho a tampa aberta, tem algumas peças crus lá. A gente colocou algumas em biscoito também, que a Cissa não deu tempo de produzir, peças bem antigas assim, de 2009. Então a gente colocou ali para fazer o teste também, né? Vai ser bom testar essa primeira parte. Creio eu que vai demorar umas entre 7 e 8 horas do biscoito. E aí a gente abre amanhã, já esmalta tudo e faz a queima de alta. Acompanhe mais ou menos. A gente vai tentar colocar um termopar do forno antigo também. Tem esse forno que a gente não usou, que era um forno de 2 anéis. Então ali ainda tem 2 anéis. A gente vai tentar colocar a caixa do antigo lá e tentar usar o termopar do forno maior com a caixa do forno menor e ver se o display funciona. O termopar já está encaixadinho ali, a vareta já está encaixadinha. Então a gente vai tentar reutilizar, né, já que está aqui e não está funcionando, as 2 placas estavam queimadas no forno. Então essa vai ser a nossa saga agora, enquanto o forno esquenta, mais ou menos umas meia hora, 40 minutos ali, até a gente fechar a tampa. E depois a gente segue até o final.
Hoje especialmente tá fazendo, não só hoje, ontem, anteontem, tá fazendo um calor muito doido. Mais ou menos ontem acho que fez 38, hoje tá fazendo 36 graus, tá muito quente. E foram dias difíceis de trabalhar porque o calor demanda, né, muito do físico, e bebendo muita água para poder suportar, suando muito. A gente está quase terminando aqui a queima de biscoito. Então o calor do forno, a gente precisa ficar até um pouco afastado porque realmente não dá para ficar muito perto. Bom, 6 horas depois, praticamente, agora são 3h10. A gente começou às 9h40 a queima. Faltam meia hora para chegar às 6 horas completas, então 5 horas e meia. O forno está quase chegando na temperatura. Eu não estou usando o termopar digital, a gente não conseguiu reativar o do forno antigo. A Cecília acabou comprando um termopar pequeno. Até deixei o termopar aqui no forno. Depois é só conectar o cabinho e ver digitalmente como tá. Mas a gente não conseguiu reativar o antigo. Então eu estou trabalhando de uma forma como eu estou acostumado também, que é no olho. A gente olha aqui de fora, vê como tá dentro do forno, como tá a claridade, né? Então ali deve estar mais ou menos em 650, 700 graus. A gente deve ir até uns 800, 850 e aí interromper a queima. Então acho que aí mais uma horinha, no máximo 1h30, a gente já completa a queima. Mas até agora com um maçarico só para poder queimar. Não liguei o outro ainda. Tá indo bem devagar, bem tranquilo. Na primeira hora eu deixei bem baixinho o fogo para poder esquentar o forno e não começar de uma vez, para não ter um choque térmico nas peças também. Então, quando terminar, quando finalizar, eu volto aqui para poder falar um pouquinho também. Mas aparentemente está funcionando muito bem, a chaminé tá puxando. Eu coloquei 2 tijolinhos ali para futuramente ser meio que o registro, né? A gente chama de dumper. E tá funcionando bem, tá sendo bem legal trabalhar com ele, bem calmo, bem tranquilo. Vamos ver agora para queimar em alta, mas aparentemente um forno bem tranquilo até agora para se fazer o biscoito. Depois, na hora que a gente for queimar em alta, vamos ver como vai ser, mas tá sendo bem legal. Finalizamos a queima, mais ou menos umas 6 horas e meia ao todo. Deve ter batido aí uns 800 graus. Então é isso, a gente vai descansar para amanhã tirar as peças na parte da manhã, esmaltar, limpar, esmaltar. E é isso, amanhã fazer a queima de alta, a última queima aqui comigo. E depois eles vão tocando aqui sozinho. E é isso, amanhã a gente vai descobrir se esse forninho vai chegar em aí 1240 graus mais ou menos, né? Então fiquem pro próximo dia, 5º dia. E é isso, vou tirar meu descanso porque bateu um pouquinho aqui o cansaço. É isso, muito obrigado por ficarem até aqui e nos vemos. 5º dia e viemos abrir o forno, agora são umas 9h30, o forno tá um pouquinho quente ainda. Vimos as peças aqui, deu certo, conseguimos queimar aí uns 700 graus mais ou menos. Então agora a gente vai esmaltar algumas coisas, montar o forno de novo. Já montei aqui os cones, já que a gente não tem termopar. Então esse aqui é o 7, 8 e 10. Esse é o 7, 8, 9 e 10. Então são os cones antigos que ela ainda tem aqui. Vou desmontar o forno, tirar todas as peças e aí montar de novo.
Após isso a gente já começa a queimar e vamos aí tentar chegar em 240, 1260 graus, tá? Que é a temperatura do esmalte dela, que é Cone 7. É isso, agora a gente vai esmaltar e adiantar esse lado também. Retirei todas as peças do forno, posicionei aqui. O forno tá vazio já. Coloquei os cones aqui 7, 8 e 10. Na parte de cima eu vou colocar os 7, 8, 9 e 10. Creio eu que na parte de cima é um pouquinho mais quente. Vamos esmaltar algumas peças que também já estão lá dentro, que eu levei para lá. E vamos fazer a queima de alta de novo. Então aqui pela espia dá pra ver os cones lá. E agora é fazer o teste para ver se chega em alta. Então vamos lá, esmaltar e dar continuidade no processo. Esmaltamos algumas coisas aqui já, algumas canecas, algumas tigelas, e vamos começar a montar o forno já. São 11 horas mais ou menos, acho que até meio-dia a gente consegue terminar de esmaltar tudo e já começar a queima. E mostrar aqui a bancada. A gente usou um esmalte que ela tem para Cone 7. Esse aqui acho que é para Cone 7. E tem um outro branquinho que tá lá dentro que ela acha que é para Cone 9. Então a gente vai fazer o teste também dessas peças, desses esmaltes, e ver se funciona. Então agora é finalizar, desmaltar e já encher o forno. Depois de montarmos o forno, começamos umas 10 para meio-dia, se eu não me engano. Então a gente começou bem tranquilo também, de novo, a queima, e depois fomos almoçar. Logo após o almoço, umas 2 horas, 2h30, caiu uma chuva, deu uma boa refrescada, tá muito bom, tá bem mais tranquilo agora. Depois de um tempo, já com o maçarico ligado, ligamos os dois. Agora os dois maçaricos estão ligados e vocês conseguem ver já o forninho em atividade, saindo um pouquinho aqui de chama pela chaminé. Sutilmente pela lateral também ele está saindo, mas acho que a câmera não consegue gravar. Mas estamos pensando em ir até umas 8, 9 da noite essa queima de alta. Eu preciso ir embora amanhã cedo daqui, preciso ir para outro lugar. Provavelmente a Cecília vai fazer a abertura do forno sozinha, então vou pedir para ela me mandar um vídeo para a gente ver os resultados dessa queima. Mas vamos ver como vai ser aí até o final da queima, se os cones vão cair tanto embaixo quanto em cima e se tudo vai ocorrer como esperado.
Conseguimos finalizar a queima. Eu tava com um pouco de dificuldade. Eu acho que eu errei um pouco no posicionamento dos cones. Mas embaixo 7/8 com certeza, espero que sim, caiu. E em cima tava bem difícil de ver, mesmo que eu deixei um pouco distante. Foi um erro que eu cometi, mas a gente aprende, né? Eu não vou estar aqui na abertura do forno da Cecília, mas ela pediu para ela me mandar umas imagens da abertura e aí eu coloco para vocês. Mas foi um processo bem legal de poder entender como fazer esse projeto acontecer. A gente sempre pensa em melhorias e cara, tá sendo sensacional esse lugar aqui, até com esse finzinho de tarde, com esse pôr do sol, acho que foi bem gratificante. Mas, sobretudo, espero que de fato tenham gostado. Realmente não dá para colocar tudo aqui porque são muitas coisas, muitos processos que a gente precisa estar ali realizando. Mas o que eu consegui colocar de toda essa parte eu coloquei. E é isso, espero que venham novos desafios. Essa semana estou indo para outro forno, vou ajudar uma amiga a reconstruir. Não sei se eu vou conseguir gravar, não vou prometer, mas qualquer coisa eu tento fazer alguma coisa por aqui. A entrega nesse canal também está um pouquinho difícil. Trabalhar sozinho em muitas frentes é bem complicado, mas a gente tenta fazer o nosso melhor. Muito obrigado, fiquem aí com o resultado das peças, da queima, dos cones, e obrigado a todo mundo que me acompanha e está aqui presente. Valeu! Hoje, quinta-feira, a Cecília me mandou os resultados da queima, então eu vou mostrar para vocês também, vou compartilhar com algumas imagens que ela me encaminhou. E vocês vão ver que na parte de cima do forno, que eram cones 7, 8, 9, 10, infelizmente não chegaram na temperatura. Faltou um pouquinho de temperatura para poder realmente fundir os esmaltes que estavam na primeira prateleira. E algumas do meio também. Assim como eu disse, são alguns ajustes que a gente precisa fazer para poder igualar a temperatura certinho, que a gente consiga trabalhar de uma forma que o forno queime por igual. Então, esses resultados mostram que não é impossível realmente transformar um forno elétrico num forno a gás. Assim como todo forno, para a gente conseguir os resultados que a gente imagina, são muitos testes, são muitas queimas para poder alcançar esses resultados, assim como um forno gás e lenha, né? O elétrico ele é um pouco mais fácil, porque por conta da temperatura, ele consegue ser um pouco mais homogêneo, né? Por mais que assim, claro, existem em alguns fornos de pessoas que compram, existem às vezes diferenças de temperaturas. Isso pode ocorrer também, né? É uma coisa natural. Mas no gás e na lenha isso é um pouco mais difícil de controlar, né? Você não tem uma coisa ali específica controlando. Da parte visível, sensorial, de você entender o que está acontecendo e de como controlar isso. Então tudo isso faz parte do processo para a gente chegar no nosso resultado que a gente almeja. Entretanto, por mais que metade do forno não tenha chegado na temperatura em si, na parte de baixo vocês vão ver que o cone
baixou tudo, né? Então 7, 8 e 10 foram lá para baixo, caíram bastante. O que eu pedi para ela, da próxima queima, eu usei um pezinho mais ou menos dessa altura na base. Então eu acho que fechou muito lá naquela área, né? Então ela tem um pé bem maior. Então eu falei, ó, Cecília, vamos trocar esse pé? Põe uma coluna maior e aí vai ter um pouco mais de fluidez. Então provavelmente esse fogo que estava contido lá embaixo, ele vem para cima. E isso ajuda na homogeneização da atmosfera, isso é muito importante. Então, aos pouquinhos a gente vai entendendo como funciona cada forno, o que a gente precisa fazer. Não é uma coisa do dia para a noite que a gente vai alcançar o resultado. Então é isso. Espero que tenham gostado desse processo de adulteração, de transformação de um forno elétrico para um forno a gás. E espero que venham mais para a gente poder realmente fazer e colocar aqui para vocês, tá? Se você tiver alguma ideia, alguma coisa, deixa aqui nos comentários, deixa teu like, compartilha com os amigos, mostra aí essa reforma que a gente fez. Muito obrigado. Até a próxima.